Gabriel Bortoleto é um dos nomes que mais tem chamado a atenção no mundo da Fórmula 1 nos últimos meses. O jovem brasileiro, que já vinha sendo apontado como um dos grandes talentos da nova geração, conseguiu um feito que poucos imaginaram ser possível tão cedo: conquistar uma vaga no grid da categoria máxima do automobilismo em meio a um dos períodos mais competitivos da história. Mas para entender como esse caminho se abriu, é preciso olhar para trás e enxergar o papel que a McLaren desempenhou em sua trajetória recente, assim como os vínculos, formais e informais, que ainda permanecem vivos, mesmo após a assinatura do contrato com a Sauber. Essa relação, muitas vezes sutil, pode ser determinante para o futuro do piloto e, em certa medida, até para os rumos da Fórmula 1 nos próximos anos. Em outubro de 2023, a McLaren anunciou oficialmente a entrada de Gabriel Bortoleto em seu Driver Development Program, o programa de desenvolvimento de jovens talentos. Esse passo foi considerado crucial na carreira do brasileiro. O programa da McLaren é conhecido por ser seletivo e por ter lançado nomes que chegaram longe, como Lando Norris, que hoje é uma das grandes estrelas da equipe, além de outros talentos que tiveram suporte da estrutura de Woking. Para Bortoleto, a entrada no programa significou não apenas acesso a uma estrutura de primeiro nível, mas também um carimbo de qualidade que imediatamente aumentou sua visibilidade dentro do paddock. Quando uma equipe do calibre da McLaren aposta em um jovem piloto, todo o restante da Fórmula 1 começa a olhar com outros olhos. O período em que Bortoleto esteve formalmente ligado à McLaren foi marcado por uma troca intensa de experiências. Ele teve acesso a simuladores de ponta, engenheiros de altíssimo nível e um ambiente competitivo que o preparava, passo a passo, para o desafio da Fórmula 1. Mais do que isso, a McLaren deu ao brasileiro algo que vai além da parte técnica: deu legitimidade. No mundo da F1, onde talento é apenas um dos muitos fatores que contam, ter o selo de uma equipe de ponta abre portas e acelera negociações. Foi justamente essa legitimidade que colocou Bortoleto na órbita de outras equipes, incluindo a Sauber, que já se prepara para a transição definitiva para a Audi a partir de 2026. Mas foi no fim de 2024 que o cenário mudou. A Sauber, em busca de renovar seu plantel de pilotos e dar um passo além em sua preparação para a era Audi, enxergou em Bortoleto uma peça estratégica. Jovem, talentoso, campeão da Fórmula 3 e já com o carimbo da McLaren, ele parecia a aposta perfeita para um projeto de médio e longo prazo. Surgiu, então, uma situação delicada. Bortoleto ainda fazia parte do programa da McLaren. A pergunta era inevitável: a McLaren permitiria que um de seus talentos fosse aproveitado por outra equipe de Fórmula 1? A resposta surpreendeu muitos: sim. A McLaren deixou claro que não iria impedir a progressão do brasileiro. Diferente de outras ocasiões em que programas de desenvolvimento acabam prendendo jovens talentos sem oferecer uma vaga real, a McLaren adotou uma postura aberta. Ela entendeu que naquele momento não havia espaço imediato para Bortoleto em seu time principal, já que Lando Norris e Oscar Piastri estavam firmes em contratos de longo prazo. Assim, em vez de bloquear a carreira do piloto, a equipe liberou seu desenvolvimento para outra estrutura. Essa decisão mostrou maturidade e até mesmo visão estratégica: não perder a relação com um talento promissor, mas também não travar seu crescimento. Foi aí que os vínculos formais começaram a se dissolver. Ao assinar com a Sauber para 2025 em diante, Bortoleto deixou de ter uma ligação contratual ativa com a McLaren. Seu compromisso passou a ser exclusivamente com a equipe de envio, que prepara um projeto ambicioso para os próximos anos. Porém, mesmo com a quebra desse vínculo oficial, não se pode ignorar os laços que permanecem de forma mais sutil. Durante mais de um ano de desenvolvimento, Bortoleto construiu conexões dentro da McLaren que dificilmente desaparecerão. Engenheiros que o acompanharam, chefes de programa que acreditaram em seu potencial e até os próprios pilotos que dividiram experiências com ele no simulador. Todos esses elementos criam uma rede de contatos que continua viva, ainda que sem contrato assinado. Essa rede é o que podemos chamar de vínculos informais. No mundo da Fórmula 1, muitas carreiras foram moldadas por portas que se abriram não no papel, mas nas relações humanas construídas nos bastidores. É possível imaginar, por exemplo, que em um futuro de médio prazo, se a McLaren precisar de um piloto, o nome de Bortoleto possa voltar a ser considerado justamente porque ele já fez parte daquela estrutura. Da mesma forma, é plausível que engenheiros e profissionais que hoje estão na McLaren venham a trabalhar com ele novamente em outro contexto, já que a movimentação de profissionais entre equipes é algo comum no paddock. Para o público brasileiro, acostumado a ver jovens talentos travados por falta de oportunidades, esse detalhe é especialmente importante. O caso de Bortoleto mostra que, ao contrário do que ocorreu com outros nomes do passado, sua carreira não está sendo travada por contratos de exclusividade. Ele teve liberdade de seguir adiante e conquistar a sonhada vaga na Fórmula 1 sem romper relações de forma conflituosa. Isso significa que,
mesmo que hoje ele seja um piloto da Sauber, a ponte com a McLaren continua de pé. Outro ponto a destacar é que a postura da McLaren em liberar Bortoleto também revela algo sobre como a equipe se posiciona no cenário atual. Ela sabe que não pode dar espaço a todos os jovens que desenvolve, mas entende o valor de manter uma boa imagem no mercado e no paddock. Ao não impedir a ida do brasileiro para Sauber, a McLaren mostra que respeita a carreira dos talentos que investe, e isso pode atrair outros jovens no futuro. No fim das contas, todos saem ganhando. Bortoleto conquista sua vaga na Fórmula 1, a Sauber adiciona um nome promissor ao seu projeto e a McLaren mantém uma relação de respeito que pode render frutos mais adiante. Hoje, portanto, o cenário é claro. Gabriel Bortoleto não tem mais um contrato formal com a McLaren. Ele é oficialmente um piloto da Sauber, com vínculo multianual e perspectivas de crescer dentro de uma equipe que deve ganhar ainda mais peso quando a Audi assumir o controle total. Porém, os vínculos informais permanecem. Eles podem não aparecer em comunicados oficiais, mas estão presentes nas conexões, nas relações de confiança e no reconhecimento mútuo entre piloto e equipe. Para um jovem que sonha em trilhar uma longa trajetória na Fórmula 1, isso vale tanto quanto um contrato assinado. A história de Bortoleto e a McLaren, portanto, não terminou. Ela apenas entrou em uma nova fase. Por enquanto, os caminhos seguem separados, mas em um esporte tão dinâmico quanto a Fórmula 1, é impossível prever o futuro. Talvez esses laços voltem a se cruzar de forma mais direta em alguns anos, quem sabe até em uma eventual volta do brasileiro a Woking. O que importa, por agora, é que Gabriel Bortoleto conseguiu dar o passo mais difícil, entrar no grid da Fórmula 1. E se esse passo foi possível, em grande parte, pela confiança depositada nele pela McLaren no passado, então é justo dizer que, mesmo à distância, a equipe continua sendo uma parte fundamental de sua história.